Olá, meu nome é Anderson Gomes e você está no canal Aprendendo sobre Mediunidade. E hoje, atendendo a alguns comentários do nosso canal e pedidos, vamos falar neste vídeo sobre mentores espirituais. Olha que legal! Vamos lá, gente? Bem, gente, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. O nosso canal tem crescido muito e eu não tinha assim o plano. Quando eu comecei esse canal, eu comecei pensando em fazer um canal para pessoas que não podiam ir no nosso centro espírita e pudessem ver vídeos sobre as palestras que nós damos lá e os estudos que nós fazemos. Fiz o canal e começou a vir muita gente, eu não tinha por que proibir ou bloquear, e está aí uma grande família crescendo cada vez mais. Então todos vocês são muito bem-vindos, perguntem sempre que quiserem, deixem lá seus questionamentos e nós vamos tentar responder e ajudar e aprender mais sobre espiritualidade. Então vamos lá ao nosso objetivo do vídeo, que é falar um pouquinho sobre mentores espirituais. Bom, primeira coisa, o que nós consideramos um mentor espiritual? Tá? Vamos deixar bem claro aqui que o que eu penso, gente, nunca esqueçam disso, o que eu penso não é uma verdade absoluta, e o que eu estudei e o que eu entendi durante a vida não é uma verdade absoluta, é a minha visão das coisas, do que eu vivi, do que eu li e do que eu aprendi. Entendem isso? Olha só, isso é importante para a vida de todo mundo, tá? Então, eu tenho a minha visão. Isso não quer dizer que seja a verdade absoluta. Então, vamos também associar a visão de vocês, depois vamos ver aí as opiniões que vocês vão deixar nesse vídeo e vamos, digamos assim, mediar, Vamos dar uma de médium e vamos mediar essas opiniões e vamos tentar entender e aprender mais, porque eu também tenho aprendido com os comentários de vocês. Então, primeira coisa que nós imaginamos de um mentor espiritual. Quando nós falamos mentor, é alguém que tem um conhecimento mais amplo, que pode nos ajudar, que é mais sábio, Que é mais sábio e pode nos auxiliar de alguma forma. Vamos eliminar digamos assim, algumas mistificações quanto a mentores espirituais. O mentor espiritual é alguém que está do meu lado para me socorrer. Mentor espiritual não está ali para te socorrer. Se você fizer alguma coisa errada e a consequência vier, ele vai permitir que a consequência aconteça na sua vida. Então, não adianta a gente ter uma vida desregrada e imaginar que vai ter alguém nos catando toda hora e ajudando e socorrendo e passando a mão na nossa cabeça. Então, temos que pensar isso. Mentor espiritual não é alguém que está ali só para nos socorrer no momento de desespero. O mentor espiritual nem sempre é um espírito super iluminado, gente. Ele não precisa ser exatamente um santo, alguma coisa assim, o meu mentor espiritual é São Jorge, é Jesus, é o Chico Xavier, é o Emmanuel. Não quer dizer que tem que ser esta ou aquela pessoa, não existe exigência para isso. Basta ser alguém que no plano espiritual tenha um certo conhecimento e capacidade para auxiliar. Tá? Bom, dentro desse mundo existe uma variedade de tipos de mentores espirituais, que é desde aquela pessoa simples, comum, que não tem, digamos assim, nenhum tipo, como é que eu vou explicar para vocês? Não é um espírito conhecido, um espírito que tem um histórico de conhecimento na Terra, Pode ser um espírito totalmente desconhecido. E aí? Qual é a importância disso, gente? Não tem importância nenhuma. Às vezes, a gente pode se deparar com algum médium, vem cheio de si, dizer para nós assim, o meu mentor espiritual é o Bezerra de Menezes, Aí vem outro e diz, o meu mentor espiritual é o pai Joaquim de Angola, e o outro vai dizer assim, não, meu mentor espiritual é o próprio Chico Xavier.
O que interessa isso, gente? Não faz diferença nenhuma. O que importa é quem nós somos. Isso é o que importa. Porque o nosso mentor espiritual pode ser o espírito mais elevado que for. Se nós não andarmos na linha, não adianta nada. Não adianta de nada. Pode descer Jesus na nossa frente, né? E dizer, eu vou ser o seu mentor espiritual. Se você não quiser andar na linha, né? O que vai adiantar isso? Então não adianta nada. Como é que o mentor espiritual se comporta, né? De forma geral, e de forma que eu observo, tá? Pelos espíritos que conversam comigo, que se relacionam comigo, né? Me ajudem aí, por favor, né? Então, normalmente eles não ficam o tempo todo do lado da gente. Então tem pessoas que dizem assim, meu mentor espiritual fica 24 horas comigo, aí eu tenho um mentor que é médico e ele está o tempo todo do meu lado. Ou tem pessoas que dizem assim, não, eu tenho 2 caboclos, um de cada lado, que fica o tempo todo comigo. Isso deve ser muito importante no plano espiritual, hein? Para ter 2 espíritos o tempo todo, igual segurança do teu lado. Então, gente, isso varia muito. Os espíritos sim cuidam de nós, mas eles não precisam ficar exatamente 24 horas do lado daquela pessoa. Olha o Emmanuel, ficava 24 horas do lado do Chico Xavier? Não ficava, é fato. Chico Xavier contava que ele ficava sozinho, às vezes chamava pelo Emmanuel, às vezes o Emmanuel estava ali, às vezes não estava, né? Então isso varia muito, gente, varia muito, tá? E não tem por que aquele espírito ficar o tempo todo. Pense, imagine você escravizar, imagine que seria uma pessoa estar o tempo todo do teu lado como uma babá. Deixa ele fazer o que ele quiser, quando você precisar você chama, quando ele vier por conta própria, beleza, você conversa com ele. Então, os mentores espirituais costumam trabalhar assim, tá? Não, eles são pessoas como nós, eles têm trabalho, eles têm obrigações, tá? Eles têm coisas para resolver, eles têm estudos, né? Porque no plano espiritual a gente estuda, gente. Não acho que vocês só vão estudar aqui e vão sair bonitinho para lá, para o outro lado. Lá se aprende muita coisa. E trabalho, muito trabalho, tá? Então, os mentores espirituais agem dessa forma. Como eles se relacionam conosco? Bem, isso também varia muito. Primeira coisa, se você vive uma vida muito desregrada, que o teu padrão vibratório, por causa disso, fica muito lá embaixo, o teu mentor espiritual vai ter uma certa dificuldade de se comunicar com você. A intuição dele vai vir de uma forma muito fraca e você, às vezes, não vai ter certeza do que ele está te intuindo para fazer. É claro, intuindo o quê? As coisas boas, tá? Então, e aí o que acontece nesses casos? Se você tem uma vida muito desregrada e você não consegue ter essas intuições dos mentores, você acaba indo para o outro lado. Aí você vai encontrar o teu mentor inverso, né? Que seria o do lado negro da força, né? Então, em vez de o teu mestre ser o Yoda, você vai encontrar o Darth Vader, né? Então, por quê, gente? Isso é como eu sempre falo para vocês, sintonia. A nossa mente vai para onde a nossa sintonia indica. É isso que acontece, né? Ou melhor, o contrário, né? A nossa mente que dirige a nossa sintonia. O que está lá nos nossos pensamentos é que vai indicar. Então não adianta você ser uma pessoa maledicente, cheia de vícios, que o tempo todo briga com todo mundo e achar que o teu mentor espiritual vai resolver a tua vida. Então isso não acontece. Nós, gente, temos que fazer o nosso esforço pessoal. Faz parte do processo de educação da mediunidade. Se nós não fazermos isso, gente, a nossa mediunidade fica muito atribulada. Sempre falo, você não precisa virar um monge, você não precisa virar um sacerdote, porque virei médium, agora vou andar, né, igual um sacerdote. Não se trata disso. Mas nós temos que cuidar da nossa vivência diária, como nós vivemos. Bom, quanto a tipos de mentores, eu acho que nem tem, digamos assim, o que falar, porque eu já falei que cada pessoa pode ter um mentor diferente, né? A associação disso não existe um porquê, né?
E o mentor espiritual ele não precisa ser exatamente de um flanco espiritual, ou seja, eu sou espírita, então eu tenho um mentor que é o Dr. Leocádio, ou que é um André Luiz da vida, assim, né? Não, mas aí eu sou um bandista, né? Ou eu sou do candomblé, então eu tenho um mentor, né, que é um índio. Não obrigatoriamente, não existe isso, tá? Isso nós dividimos aqui na Terra, essa divisão é nós, quando estamos na carne, é que nós que fazemos isso por causa das nossas culturas. Mas lá do outro lado, gente, lá do outro lado não existe nada disso, tá? Lá do outro lado todo mundo trabalha junto, cada um faz a sua parte, não existe separações, digamos assim, esse fica aqui, aquele fica lá, ninguém se mistura, tá? Não existe isso, tá? Nós que dividimos aqui, e por questão de simpatia, tá? Com, digamos assim, algum tipo de cultura, nós nos associamos e gostamos mais de um tipo de, digamos assim, de linha espiritual, de conhecimento espiritual, então nos associamos mais. Um exemplo bem simples que eu vou dar para vocês, no livro Iniciação à Viagem Astral, tem uma parte que o espírito Lancelin visita um pastor e ele ia ser projetado para fora do corpo para que ele pudesse aurir conhecimentos, né? Para que ele pudesse ter aprendizado para aplicar nos trabalhos dele na igreja, é claro, isso é natural. A espiritualidade está aí para isso e não faz diferença, ele não deixaria de ser evangélico fazendo isso. E o que aconteceu? Retirado do corpo, ele viu o mentor espiritual dele que vinha lhe dar instruções do que ele poderia fazer para ajudar as pessoas. Quando ele saiu do corpo, a cultura bíblica estava tão forte na cabeça dele que ele não via o mentor espiritual. Ele via Moisés e os outros que estavam perto, ele achava que era Abraão, que era Davi, né? Porque culturalmente ele associava a esses personagens, né? Essas pessoas da Bíblia. Então vejam como a nossa cultura é forte, como a nossa mente trabalha o que a gente vivencia, né? E tenta encaixar isso até no plano espiritual, só que lá é totalmente diferente, tá? Bom, então, gente, dica final para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo. Se você quer conversar com seu mentor espiritual, se você quer ter uma relação mais estreita com ele, né, de no mínimo receber intuições, tá? Tenha uma vida um pouquinho mais regrada, não precisa virar anjo nem santo, tá? Faça orações, lê evangelho, tenha certas rotinas que te tragam equilíbrio, tá? Então, se você tiver uma vida muito desregrada, muito atribulada que mexa com a tua questão espiritual, é claro, você vai ir para o outro lado. Isso é uma questão natural, gente, é a natureza que age. Não é Deus que está te jogando para o outro lado, é castigo, não. É simplesmente a natureza agindo, tá? Então é mais ou menos isso. É claro, eu tenho certeza que eu não falei tudo que eu gostaria de falar e tenho certeza que deixei muita coisa para trás. Então, se vocês querem fazer perguntas, fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para deixar aí os seus questionamentos, e se for o caso, a gente responde, se for o caso, a gente faz um novo vídeo, tá? Então, agradeço vocês, sejam sempre bem-vindos no canal. Se você gostou desse vídeo, dê o seu curtir aí naquele botãozinho que fica embaixo do vídeo, tá? Se você está chegando agora e não conhecia, inscreva-se no canal, seja sempre bem-vindo. Obrigado, meus amigos, e até lá.